time, tudo bem com vocês? Iniciando o episódio número 77 do nosso Fala Time Cast. Eu sou o Gui, CEO da Chelsea Sports, e hoje estou aqui com o nosso chefe, grande Fernando Vanin, meu amigo há tempos, secretário de Esportes de Campinas. Já vou te apresentar, tá? Antes de a gente começar o papo aqui com o Vanin, agradecer aos nossos patrocinadores, ao supermercado Pague Menos, que agora eu tenho aqui, né? Vou trazer uma dica para quem ama economizar. No supermercado Pague Menos você encontra economia, variedade e qualidade. Tudo o que você precisa em um só lugar. Açougue com cortes selecionados, hortifruti sempre fresquinho e as melhores marcas. Quer mais praticidade? Faça sua compra online no supermercado paguemenos.com.br e receba em casa ou retire na loja mais perto de você. E para aproveitar ofertas exclusivas é só baixar o app Pague Menos e cadastrar no Clube Leve Mais. É rápido e é gratuito, time. Quer um conselho? Passa no Pague Menos. Continuando os nossos patrocinadores, a Care Club cuidando da sua saúde, a Run For tudo para sua corrida, o energético, o energético 220 volts, sua dose de energia, a Laser Dream Piracicaba e a Fotop. Quer ter sua marca junto com o Fala Time Cast ou nas nossas corridas? Entre em contato no telefone 19 97421 6902 ou comercial@chelsea.com.br. Vanin, antes da gente começar o nosso papo, Fotop mandou um presente para você. Que beleza. Adoro. Aqui o presente da Fotop. Obrigado. Deixa eu ver. Nossa, daqui é do evento, que bacana. Agradece muito a Fotop. Obrigado aí pela lembrança. Isso é importante para a gente ter um pouquinho de sensação boa nas corridas. De lembrar os momentos. Sempre. Time, Fernando Vanin, tá? Ele cuida do segundo maior calendário de corrida do estado de São Paulo, quiçá do Brasil, tá? Só para vocês terem uma ideia. A gente vai entrar nesse papo mais para frente do tamanho da responsa. Eu tô falando só de uma modalidade, só da corrida de rua. Então, são para 2026, mais de 53 corridas vão rolar em Campinas. Estão agendadas para acontecer. Isso só de corrida de rua. Para quem segue o Instagram da Secretaria de Esportes ou do próprio Vanin, vê lá que todo dia tem todas modalidades e um fervor como Campinas merece. E Vanin é o cara por trás com um time super bacana. Tem o Osmir que fica junto com a gente lá coordenando as corridas, que é nosso chefe lá em Campinas também, que nos ajuda a saber o que a gente pode fazer, o quando a gente pode fazer. O Osmir coordena tudo lá. Tem um grande abraço, Osmir. Time gigante por trás, responsabilidade grande por trás. Obrigado pelo seu tempo, Vanin, por você estar aqui hoje com a gente. Imagina, Gui, obrigado pelo convite. Acho que é um prazer enorme e também é uma honra poder aqui, mesmo que porque a Chelsea é uma empresa muito grande, faz muitos eventos. Acho que isso é importante a gente casar informações conjuntas e mandar um abraço a todos que assistem aqui o Fala Time. E eu fiz o prazer de sair de Campinas, vir aqui conversar com você. E vamos falar um pouco de corrida, falar um pouco do que é. Você já até mencionou a questão de Campinas. É uma responsabilidade muito grande, mas a gente sabe que Campinas por si só já atrai o organizador. Quer dizer, eu não preciso fazer muito esforço para isso, que tem muitas cidades que às vezes precisa, né? Tem muito esforço, questão de marketing, também de taxa pública para tal. E Campinas por si só, pelo tamanho dela, pela economia, a gente consegue atrair organizadores, então é mais fácil para mim, mas eu tenho que administrar bem, porque os problemas também vêm, como no kit. E vamos jogando junto e para conseguir cada vez mais ter mais eventos de corrida de rua, além dos outras modalidades que também fervem lá. Boa. Vamos começar, Vanin? E assim, antes da gente entrar nessa parte mais de corrida, né? Vamos entender quem que é o nosso secretário, né? Quem que é o Vanin? Nasceu em Campinas? Nasci em Campinas, sou campineiro. Como é que foi sua infância lá em Campinas, ligado ao esporte? Cara, eu sempre fui de futebol.
Futebol e skate, sempre gostei. Sou torcedor do Guarani, meu time está péssimo, mas eu sou torcedor do Guarani. E a gente tem uma rivalidade muito grande com aquele outro time de Campinas também. E eu sempre fui muito ligado a futebol, mesmo porque minha infância foi numa escola, a escola lá em Campinas chama Liceu, ele tinha muito campo de futebol e era um momento também muito grandioso de Campinas. Eu nasci em 77. E o Guarani foi campeão brasileiro em 78. Então tinha um auê muito grande nesse sentido, tanto é que grande parte da minha família é torcedor do Guarani, e não tinha tanta essa rivalidade assim discrepante. O pessoal reconhecia o campeonato. Então eu fui muito ligado a futebol e também a skate. Sempre gostei muito de skate. Na verdade eu parti para corrida mesmo, foi quando eu parei de jogar futebol e ficar mais, na época do começo da faculdade, em 96, cada um foi para um canto, né? Então, os amigos foram para um canto e eu achei, vou pegar uma modalidade individual, que eu não preciso de um time, e aí comecei na corrida em 96. Em 96 você já corria? Em 96 eu corri com integração, lembrando que até o mau exemplo serve como exemplo, então eu corri de pipoca nessa corrida. Era uma corrida complicada, porque as corridas aconteciam ao sábado à tarde, a integração era às 3 horas da tarde, a largada. Eu lembro que na época, até em 97, acho que quem ganhou foi o Vanderlei Cordeiro. E aí eu resolvi correr. Então eu corri a corrida de integração por 2 anos em pipoca, e depois em 98 aí eu comecei mesmo a Se inscrever. me inscrever, era inscrição gratuita, que era praticamente a única corrida que tinha a corrida da Lua e mais uma outra corrida, então foi difícil arrumar a inscrição, com a inscrição extremamente gratuita, e na época se fazia só presencialmente, então eram algumas mesas que era lá no centro que tinha que fazer, o pessoal preenchia a sua ficha de inscrição, aquela coisa extremamente arcaica, quem é novo nem vai saber como é que era. Era o Paulo Rosa que já fazia integração nessa época? Nessa época já era, porque antigamente os primeiros, né, que foi feito foi o professor Ricieri. O professor Ricieri é um professor muito antigo lá de Campinas que fez a primeira parte técnica da corrida, mas eu já peguei a parte do Paulo Rosa. Que legal. Paulo Rosa, a primeira corrida do secretário Vanin, você que fez. Foi, pois é. Será que ele sabe disso? Acho que sabe, talvez ele esqueceu. Talvez. Foi amor à primeira vista ali para a corrida ou era algo mais... Olha, eu sempre corri no taquaral, mesmo porque eu sempre gostei muito de praticar atividade física, mas o que me despertou mesmo, quando eu estava na faculdade em 96, eu conheci uma pessoa onde eu trabalhava num lugar chamado Palicari, que era lá em Campinas, no Shopping Galeria, e eu conheci uma pessoa chamada Sérgio Coutinho Nogueira. E o Sérgio Coutinho Nogueira tinha a ESC Funilense na época. E eu fazia faculdade de Economia, ele também é formado em Economia, ele foi vice-presidente do Guarani, e eu, torcedor do Guarani, tive uma sinergia muito grande com ele. E ele me mostrou a paixão que ele tem, mesmo porque ele criou a ESC Funilense, depois virou Orcamp, teve a BMF Atletismo. Então, a partir dali, eu tive uma sinergia muito grande com corrida mesmo. E foi por isso que eu corri a primeira vez em 96 a integração. Tanto é que a integração, lógico que ele tem parte disso, mesmo porque eles são dos irmãos da IPTV. Então, a partir dali eu tive uma paixão muito grande. E a partir dele também tive muito contato com grandes treinadores, né? Que a gente tinha um fórum na época, então a gente teve contato com o Bernabéu, também com o Nelson Evêncio, Danilo Balu, todos daquela época estavam começando a ser técnico, e aí eu peguei gosto, conheci o pessoal da Corpore também na época, e aí comecei a correr e não parei mais, parei, faz uns 12 anos eu parei, engordei um pouquinho, mas aí eu eu tô com 200, em casa eu contei uma vez, eu tô com 274 medalhas de tanto ficar correndo para lá e para cá, e para mim foi uma experiência muito grande, que me trouxe uma visão também muito grande, questão de eventos, de corrida de rua, e depois em 2002 entrei na prefeitura e juntou a fome com a vontade de comer. Eu ia perguntar isso, você entrou em 2002? 2002, na Secretaria de Esportes mesmo. Mas eu sou economista da Secretaria de Esportes. Nossa.
Nossa, bem diferente. Não, assim, é bem diferente e legal. E assim, a gente começa a entender o porquê que as coisas funcionam tão bem. Né? Não ser demagogo, mas todos os organizadores que trabalham em Campinas, é só ver também os números de Campinas, é fruto de bom trabalho. Né? Se não tem um bom trabalho, ia ter muito mais confusão do que resultado. Desde 2002, você entra na Secretaria de Esporte já de cara. De cara, eu entrei na idade, quando eu entrei lá, a turma que estava chamando do concurso público era para trabalhar diretamente com o gabinete do secretário. Então, eu com 24 aninhos fui lá trabalhar com o gabinete secretário, aprendi muito, mesmo porque era numa época um pouco, não digo difícil, certa transição, porque eu entrei em 2002 e 2001 assassinaram o prefeito, então teve uma mudança ali, foi uma coisa mais complicada, mas aprendi bastante. Então eu comecei a trabalhar diretamente com os secretários. Só depois, em 2006, que eu saí do gabinete do secretário, fui trabalhar na área somente de esporte, porque antigamente a secretaria era esporte, era cultura e era turismo, tudo junto. Tudo junto. Tudo junto. E aí eu fui trabalhar com eventos. Aí eu fui aprendendo evento, virei chefe de setor do evento, fiquei 11 anos de coordenador de evento, foi quando a gente se conheceu. E aí partiu para outras fronteiras ali, mais de gestão, mais complicado, mais questões políticas, mas deu uma bagagem muito boa. Eu acho que trabalhar com secretários é muito importante. Hoje eu estou como secretário e eu vejo alguns exemplos que eu segui. Como eu falei até no começo, tenho até um mau exemplo, serve como exemplo, então já peguei os maus exemplos para não fazer a mesma coisa. Sim. É lógico que de 24 anos atrás para cá, a dinâmica mudou muito, mas eu acho que dá uma bagagem muito boa e a gente também tem que ter muito pé no chão. Não adianta você falar assim, não, agora secretário eu vou revolucionar, é muito difícil, a máquina é muito pesada, mas eu acho que você tem que fazer algo que você acredita e que sempre pensando no que a gente pode falar do produto final, que é o munícipe. Então, você pensar nesse sentido e sempre estar aberto a aprender e ser humilde a saber que está errando, eu acho que a gente consegue ter frutos em qualquer profissão. Vanim, você comentou do futebol, comentou do skate, então aí já são duas modalidades totalmente diferentes. Falou da corrida e eu também sei do triatlon. Como é que foi essa trajetória dentro do triatlon? Eu fiz as corridas de rua, eu gostei muito eu sempre gostei do triatlo por causa da Fernanda Keller. E aí eu achava que o que ela fazia era sobre-humano, e é sobre-humano. E aí em 96, já em 2005, eu fui fazer duatlon, que era só a bike e a corrida. Mas eu não fiz prova, eu fui treinando nesse sentido. E aí eu fui tomando gosto, a dificuldade que era, mas sempre focando no triatlo. Foi aí que em 2005 eu juntei tudo e fiz a primeira prova, que era o sprint. E dali eu já fui com assessoria, que era a Rosana Merino, que era a minha treinadora. E aí eu falei, não, vou focar o Ironman, que sempre foi meu sonho, vendo a Fernanda Keller. E aí foi aí que eu fui galgando, fui fazendo várias provas até fazer 2010, 2011, fazer o Ironman, que na época era só Floripa, porque tinha agora em Fortaleza, agora não sei se só voltou, mudou toda a conjuntura. O full, só o Ironman mesmo, só Floripa. Em Floripa, então. Foi lá, uma prova extremamente gratificante, difícil, dói bastante. E é um pouco sofrível, porque é uma época que é final de maio, frio demais, eu sofro muito com frio. Na época, para quem está assistindo, eu tinha 29 quilos a menos, então é sofrível quando você está muito magro também. Eu lembro que eu cheguei, hoje eu estou com quase 104, eu estava com 69 para ir para a prova, comendo 6.000 calorias, a nutricionista, que era a Lígia Valim, me acompanhava, e com 5,6 de gordura. Então, assim, era muito seco demais. E sofre com frio. Nossa, água gelada de Jurerê, pelo amor de Deus. Aí depois que você sai da água, ainda você vai pedalar com frio.
saindo lá de Jurerê para ir para o lado do centro, que está cheio de mata também. Nossa, então, sofrível. E a gente pagava ainda para isso. Caro, caro. Não, e era uma época em que você tá hoje tá voltando, né? Mas eu posso ter treinado, eu posso ter a bicicleta, eu posso ter tudo. Agora a inscrição, eu lembro que era assim, a gente tinha que ficar com 3 computadores. Eu lembro que tinha o Nilton que trabalhava com a gente, que era nosso sócio aqui. A gente, montava uma operação de guerra para conseguir a inscrição que era segundos assim, né? E eles colocavam passava o dia seguinte, era no outro dia. A gente ainda estava, às vezes, em Floripa. E tinha que, vamos parar tudo para ir atrás. Era uma loucura para conseguir. Porque as vagas são poucas e ela é muito disputada por muitos países aqui do Sul-Americano para conseguir o Qualify para o Havaí. Então, argentino, chileno, uruguaio vinha muito para cá. Então, além do que, na época tinha uma empresa, eu não vou falar o nome porque eu nem sei direito qual que era, mas que era até um gringo, ele tinha uma porcentagem das inscrições iam para ele, porque ele vendia em forma de pacote turístico, Nossa. né? Com hotel, com traslado e tudo mais. E também tinha uma outra cota que aí triplicava ou quadruplicava o valor, que era para leilão. Tinha isso do Então, leilão. assim, por isso que pegava muita vaga, que era para todos, então era disputadíssimo. Você chegou a fazer mais de um? Eu fiz 2010 e 2011. 11 foi... Eu sofri demais, Deus o livre. Ali eu soltei tudo pela boca e tudo mais. Eu lembro que eu terminei a prova, foi 12, o primeiro foi 10 horas e pouco, o outro foi 12 horas. Mas eu tenho uma foto da chegada, assim, que a primeira coisa que eu cheguei, só dá para ver uma mão com uma luva, o pessoal da Unimed me pegando. E aí aí tomei glicose lá até naquele... A gente não fala nem que é o cantinho, porque é uma tenda gigante com todo mundo uma baita de ruim. uma operação. E foi muito engraçado porque foi numa época que ventou muito, choveu muito, esfriou e muita gente passou mal. E tinha até ambulância passando para lá e para cá, já estava à noite, bem frio. E eu estava com familiares e não sabia onde eu estava, não vi onde eu passar e eu fui direto para lá. Mas eu fui direto porque na hora que me pegaram... Quem me viu logo para entrar é a pessoa chamada Zé. O Zé era o da Latin Sport, fazia as Track and Field Run Series na época, ele me conhecia. Então ele, Vaninho, vem aqui, ele me colocou num lugar e eu acho que não anotaram o meu número. E aí o que aconteceu? Esse número aonde que está? Porque assim, ele terminou, mas não está na tenda de recuperação, não sabe se ficou no percurso, aí não sabia de onde que é. Eu lembro que eu estava lá com aquele celofane no corpo, né, que é tomando o soro, e aí eu estava meio mole, eu só lembro assim, na minha cabeça, o Zé chegando assim, Vani, você tá com familiares? Eu falei, tô. Ah, não, estão te procurando. Eu falei, então avisa que eu tô aqui. E aquilo lá recuperou bem, na verdade baixa bem, o olho fica bem fundo, né? Mas eu comecei a passar muito mal por causa do frio. Eu não treinei tanto, saí da água, estava extremamente frio, o mar estava muito virado. E para mim, acho que a pior modalidade para mim é a natação. E aí fui pedalar, tava um frio demais, eu tremi, então isso daí você perde muita energia, você desregula tudo. Então na hora que eu fui correr eu já comecei a variar, eu percebia que eu não sabia onde estava, não percebia que estava correndo, então assim, comecei a ficar ruim, mas eu tinha que terminar. E aí, como eu demorei 12 horas e meia, já lá para 11 horas já estava escuro, estava frio. Então aí o corpo já desgasta demais, aí quando você chega praticamente um Walking Dead chegando ali. Mas cheguei. Para quem está escutando, assistindo e não sabe, o Ironman, o Vaninho, ele fez o seguinte, ele nadou 3,8 km, pedalou 180 km e correu 42. Daqui até Campinas tem quantos quilômetros? Dá uns 70, eu acho, 70 e pouco. Tem 70, ir e voltar. Era o que eu queria, que não deu certo, porque eu tinha um outro projeto. Ah, é? Porque o que eu fiz, né? Quando eu fiz os 2 Ironmans, eu fiz também uma travessia de 5 quilômetros e fiz uma outra... Travessia de natação. E aí eu fiz uma outra de 16 milhas, que é 70 quilômetros.
Porque tem que mandar currículo, né? Para fazer o Ultraman, você tinha que mandar o currículo. Na época, né? E era só no Canadá, não tinha aquela UB 515, acho que é no Rio. Mas depois que eu passei mal, eu vi que eu não ia aguentar, porque eu emagrecia muito fácil. E a prova de Ultraman é muito grande, porque é 10 de natação, depois tem os 400 e pouco de bike e a dupla maratona, que é 84. Eu resolvi refugar. Esse era meu objetivo, porque para quem acha que treina bastante, sabe que toda vez você quer chegar além do seu limite. Então você vai galgando distância, 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 aí você acha que Ironman é pouco. E aí você quer fazer outras coisas também para te desafiar. E eu tentei desafiar e fiquei um pouco frustrado, porque eu não tinha conseguido. Foi um período complicado também na prefeitura, porque de 2010 para dia 11 teve corrupção na prefeitura, cassação de prefeitos, daí sofre muito também para quem está lá, ainda mais trabalhando com evento, que é de final de semana. Então foi quase que uma frustração, aí voltei para trás. Pô, mas faz aí um sprint, faz um olímpico. A gente não quer, né? Quando fala que é Ironman, você se acha o Ironman mesmo e não quer voltar. E nisso daí de não voltar, não voltar, não voltar, e aí você vai na inércia de não fazer nada, né? E aí só voltei na corrida, aí só fui fazer prova, na idade, para viajar. Eu ficava viajando pro exterior e fazendo corridas desde pequenininha, grande, para ir aproveitar, além do turismo, aproveitar como que é o evento em outros países também. Isso foi muito importante. Pô, que bacana. Fiz umas corridas bem legais, eu fiz corridas pequenas. A turma fala, nossa, você fez tal. Fiz corrida grande, foi a maratona de Dubai, fiz desafio do Pateta, essas coisas todas. Mas eu fiz uma prova de 10K em Nuremberg, fiz o 10K do Lyon, que eu achava que era pequenininha, mas tinha 30 mil pessoas. Mas corridas de 10Ks que tinha na Europa. Então eu fiz um roteiro, foi muito interessante que em quase 3 semanas na Europa eu ia fazer 4 provas. Que legal. Consegui fazer só 3, porque uma das provas foi cancelada. Era a Grand Classique, que é aquela que vai do pé da Torre Eiffel e vai até o Versalhes, são 16 quilômetros. E eu fiz inscrição e tudo e eles cancelaram por causa de um evento maior, que era um campeonato internacional de golfe. Mas aí eu aprendi todos os xingos da vida em francês no tradutor e mandei um monte lá para eles, apesar de ter devolvido o dinheiro, mas eu tinha feito a inscrição e a passagem aérea para ficar em Paris para correr. Eu já conhecia já a cidade e tal, falei, pô, eu vou ter que ficar lá. E dali fui para a Alemanha, fiz Nuremberg, voltei para a França, fiz Lyon, depois voltei para a Alemanha para fazer a maratona agora até fugiu o nome, não era de Berlim, eu peguei uma pequena, daqui a pouco eu lembro o nome. E eu não fiz a maratona, eu fiz tudo 10K. Então, era num final de semana, depois passava o meio de semana, tinha outra corrida, que era num final de semana Paris, no meio de semana tinha um feriado, que é o feriado na Alemanha, que é a questão da independência deles, que é a queda do muro e tal. Então foi feito em Nuremberg, essa prova. Lembrando que Nuremberg tem aquela questão do nazismo muito forte. Pois no final de semana seguinte, ou seja, era domingo, quarta, domingo, fui para Lyon, fiz essa prova, depois passou uma semana, voltei para a Alemanha e fiz a outra prova ali. Então, assim, foi um roteiro muito rápido e consegui fazer várias provas, foi muito bacana. Que legal. Não, isso vai trazendo bagagem, né, de evento, Total. enfim, perrengue que não é legal o atleta passar, como um cancelamento, E traz posso tudo, né? fazer uma crítica? Brasileiro reclama muito, É. porque as provas ali, não digo que são baratas, que são caras, até que barata. Mas a de Nuremberg, eu recebi um chip, aquele chip que você devolve, Laranjinha, não é? Pô, laranjinha, laranjinha, daí que pico. você coloca no cadarço. É. Isso foi em 2018, não é faz tempo. Tinha que devolver num barril, tudo bem. O pórtico era inflável, o fechamento de rua era normal e a camisa você paga à parte. Então, assim, pouquíssima estrutura.
e todo mundo feliz para isso. A que tinha mais era a maratona na Alemanha, que estava mais, mais corpo. Mas é interessante que tudo você paga. Então, assim, você quer correr, você paga de um jeito. Você quer um número de peito com um número que você quer, você paga também. Se você quer uma hidratação específica, você paga também. Então, tudo você paga. Então, faz uma propaganda ali, custa 30 euros só. Para você correr. Para você correr, já você pegar a medalha, olha lá. E aí depois você não... Na hora que você fala, não, vou pegar tudo que acontece aqui no Brasil, aí que você fala, nossa, fica caro. E até mesmo eu lembro que eu fiz uma vez uma corrida em Miami, que eu achei muito interessante, que eu não vi no local, mas eu vi o pessoal falando, depois eu vi na internet na época. A corrida teve maratona, teve meia e teve os 10K. E quando terminou a corrida, o funil, lá também tem pipoca. Popcorn. E aí, o que acontece? Geralmente os pipocas, na hora que chega no funil final, convidam eles para não entrar no funil principal. Lá não, eles entram no funil principal. Acho que é um respeito muito grande num primeiro momento. E depois tem uma barreira que o pessoal entrega a medalha. Eles entregam a medalha de participação entregue no finalzinho mesmo. Você terminou, já vai entregar a medalha. Eles entregam a medalha. Você continua andando. Tem um outro grupo de staff. Eles tiram a medalha de quem é pipoca. Então para você ver, é diferente. Então assim, ele faz de uma forma até mesmo de você se envergonhar o que você faz. Ainda mais um país, pelo menos na época, né, da liberdade, poder fazer tudo. E eles fazem isso e as pessoas não reclamam e ficam constrangidas. É porque a questão do pipoca, eu acho até quando eu fiz a corrida do pipoca, né, é a questão da estrutura que é paga para o evento. Até mesmo água e tal. Na época eu lembro que eu nem tomei água porque, por incrível que pareça, eu tive que aprender a correr e tomar água. Eu tinha dificuldade quanto a isso. Principalmente quando vai fazer corridas longas. Então, assim, imagina se fosse fazer isso no Brasil. Capaz dos organizadores apanhar. Com se certeza. Você colocar uma medalha, vai ter um staff e tirar. E lá é você descumprir uma regra que você tem que estar lá porque você foi inscrito. Então, achei bem interessante. Por isso, cada lugar a gente pega um pouquinho de conhecimento. E é legal você tocar nesse assunto, que é uma coisa que a gente tem falado muito mais sobre o pipoca, para as pessoas entenderem, né? As pessoas acham que tudo que está acontecendo ali ou foi dado pela prefeitura, né? A prefeitura ainda pagou para o organizador estar lá, e é uma coisa pública, né? E vou pegar o gancho que você falou, vou dar um exemplo do circuito Pague Menos, que a gente faz lá no Taquaral, e até outras corridas lá. Existe, né, alguma corrida que acontece lá, ou a nossa corrida aconteceu lá, incentivada assim, sem pagar nada? Nenhuma. Esquece. Campinas agora está ajudando com taxa, mas eu lembro dos organizadores de São Paulo, porque em São Paulo tem tipo um cardápio, quais são os circuitos e tal. Eu lembro que um organizador de São Paulo falou que uma prova na frente do Pacaembu era de 10 quilômetros, era mais barato lá do que em Campinas, na época e tal. Paga-se muita taxa em Campinas. Agora diminuiu bastante, mas paga-se taxa. Para quem não sabe, em Campinas se paga para usar o solo público, para fechar a rua, lembrando que Campinas o organizador não fecha a rua, paga ISS, paga taxa de alvará de evento, e tem que pagar também uma taxa da PM lá, que tudo bem que é uma taxa menor. Então existe muita taxa. É que o pessoal gosta muito de ver o espetáculo, e aí ele vê cifrão, achando que é muito fácil, que é tranquilo, olha quantas pessoas, ele multiplica com a quantidade, qual o valor da inscrição, ele acha um valor, mas ele não sabe qual que é a real. Lógico, tem oportunidade para todo mundo, Sim. Mas ele tem que entender que vai ter horas de sono que ele vai perder, que muitas das vezes no começo ele vai ter que investir em vez de ganhar, e tem que ter muita perspicácia também. Muita coragem. Coragem. Ó, já falamos de futebol, skate, corrida, e aí
corrida em vários lugares do mundo, vários tipos de corrida, triatlo, maratona aquática. De tudo. Acho que tem tênis. Tênis eu faço agora, mas eu fiz de outra forma. Eu escolhi uma modalidade num clube que é na frente do meu apartamento e que eu possa penar a bolinha onde for. Porque eu não queria mais regra, ficar treinando, ficar acertando, ficar com tempo. Então, assim, eu queria suar de prazer, não mais suar por performance. Então, eu escolhi dessa. Acho que eu me cobro muito no trabalho. Não é fácil trabalhar no poder público. Tu acha assim, nossa, você é funcionário de carreira, está instável e tal. Só se você quiser acomodar muito e não crescer. Quando você quer, você sofre bastante. Por que sofre? Porque tudo que você faz parece que está errado. Tem uns 10 que acha bonito, igual corrida de rua. Muito bonito lá, nossa, pô, mas 2.000, 3.000 pessoas. Mas eu tô com 1.300.000 pessoas e dali 100 mil fica pé da vida que fechou a rua. Então, assim, fica muito bonita a corrida, mas depois eu recebo reclamações de um 5,5, ouvidoria e tudo mais. Então, isso desgasta. Então, a gente fica meio calejado, sabendo, não vou agradar todo mundo. Então, se você não tiver a cabeça muito bem feita, parecendo que tudo que você faz não dá certo. Então, você tem que se policiar bastante e tentar não se desgastar tanto. Então, eu resolvi, não vou ficar me cobrando igual eu fazia, eu ficava brigando com o meu trabalho e brigando com a planilha de treino. Falei, então eu faço aula lá e seja o que Deus quiser. Tem mais alguma modalidade que você passou? Eu fiz skate bastante tempo, Na verdade, eu fiz de tudo, porque graças a Deus, que acho que isso é importante, eu falo isso como secretário, eu tive uma escola de padre, que na época, eu entrei em 82, era uma escola que era só estudava meninos, tinha uma autoescola que era Imaculada, que era só meninas, e ele tinha uma área muito grande e a gente fazia realmente aula de educação física. Então a gente fazia de todas as modalidades, não era só o rola-bola que a gente faz. Sim. Então eu acho que isso daí foi muito importante para você ter vontade de fazer, não só a questão de fazer o repertório motor da criança, mas de ter um pouco de paixão para isso, ter paixão. É isso que a gente está fazendo até mesmo em Campinas, em escola de esporte, dentro das escolas, porque as crianças precisam ter um pouco de identidade com a modalidade. E ela tem que passar por todas as modalidades para depois saber qual que é. A mesma coisa eu falo para você, se você já fez um esporte de neve, se você nunca fez, você não sabe se você vai gostar. Então, acho que isso aí foi importante na minha infância. Por isso que eu joguei vôlei, joguei tudo, daí mais questão só de Olimpíada do Servidor. Mas eu tive facilidade mais por causa disso. Mas eu sempre fui muito de skate, a corrida me pegou. E o futebol mais por causa de uma época. Eu acho que eu nasci em Campinas e foi importante para a cidade também. Aí eu segui no futebol. De todo esse seu DNA esportivo, o que você vê o que te ajudou a estar hoje na cadeira de secretário? O que te ajuda, né? Eu acho que foi tudo que foi convergendo, pra falar a verdade. Eu sempre tive um DNA muito grande a questão de esporte. Fui fazer uma faculdade, porque eu gostava muito dessa área de exatas, mas depois fui perceber que economia é humanas. Mas foi importante porque na parte de economia você vê muita questão de política pública. E aí depois eu entro num lugar público de esporte. Então, assim, tem N vagas na prefeitura e eu caí na Secretaria de Esportes. E isso aí acho que foi uma dádiva de eu poder juntar tudo isso daí e começar a desenvolver. Então eu fui galgando sem nenhuma pretensão nenhuma. Eu fui, na realidade, fazendo o que eu achava interessante fazer e foi surgindo a oportunidade. E hoje eu acho que o histórico que eu tenho me ajuda demais. Falar em evento, não adianta a gente só fazer o evento, você mesmo que faz muito evento, você já participou de outros eventos, você sabe aonde dói, você sabe aonde tem o prazer. Então eu acho que isso aí me ajudou também muito nesse sentido. Eu tive um histórico esportivo muito bom quanto criança, então a gente como poder público, a gente tem que pensar nas crianças. E então isso eu acho que abriu muitas portas. Isso é importante para a gente poder captar cada coisinha que a gente vai achando e a gente tentar aplicar de uma forma um pouco diferenciada. A gente tem ali, Campinas tem
vamos dizer assim, um momento muito bom, porque o prefeito foi secretário de esportes, o prefeito é funcionário de carreira como eu, o prefeito é médico, então ele era, além de ser de carreira, a medicina tem muita sinergia com a área de educação física, e ele deixou um legado ali que eu estou tentando dar a continuidade, mas com outro olhar. Ele tem um viés político muito grande, eu já não tenho tanto. Então ele fez o que os olhos vê bastante, né? Que são os eventos que explodiram bastante. E eu dei um passo um pouco para trás, questão de evento, por mais que eu seja do evento. Eu vejo que Campinas já tem um potencial, é só a gente não atrapalhar o que acontece. Por isso que a gente conseguiu diminuir taxa para as coisas acontecerem. E foi atrás de política pública que as pessoas não veem muito. Então a gente está lançando agora o Bolsa Atleta, a gente tem a escola de esporte dentro das escolas. Então se a gente for pensar, o Bolsa Atleta eu vou atender 66 pessoas. Importante, é importantíssimo isso para o esporte. Mas assim, ninguém vê. Se a gente olhar ali 3 mil pessoas correndo na rua, todo mundo vê. 66 treinando todo dia, não vê. Mas é importante, eu acho que esse é o DNA do esporte, isso é muito, muito importante. Então eu acho que era a oportunidade de eu colocar algumas práticas, até sonhos dentro nosso ali de funcionário de carreira, da área de esporte, de colocar em prática, e o bom é que eu não preciso explicar 2 vezes para o prefeito, que ele tem a confiança, já conhece, e ele é uma pessoa que assim, deixa fazer, que confia, isso que é muito importante. E agora já entrando já para algumas partes mais técnicas, qual que é hoje o papel do esporte dentro de uma estratégia de desenvolvimento da cidade? Era para ser uma parte crucial, mas a gente tem que ser realista. Não só em Campinas, mas no Brasil como um todo. A gente tem ali, grande maioria das secretarias, das cidades onde tem secretaria de esporte, porque muitas não têm, tem capitais que não tem secretaria de esporte, ela é ligada a alguma outra secretaria, ela corresponde, a grande maioria corresponde a 0,5% do orçamento. Então a gente fala que fazer política pública tem que ser com orçamento. Se não for com orçamento, até meu presidente da Abismel fala que é discurso público só. E isso é real. Mas também você não pode acomodar, falar que eu não tenho recurso público e eu não consigo fazer. Você tem que buscar mecanismo para isso. Mas a gente percebe que sempre falta orçamento. Então, assim, vou dar exemplo de Campinas, eu estou correspondendo a 41 milhões, que é 0,40, que na verdade é o orçamento de Campinas de 10 bilhões. Então a gente é muito pouquinho para uma estrutura muito grande. Eu tenho 30 praças de esporte, 4 ginásios, 16 piscinas. Então isso está muito gasto. Nossa, só de manutenção e folha de pagamento. Só de água é 2,5 milhões, só de produto químico é 1 milhão. Então é difícil. E o que acontece também? O sistema político mata um pouco. Vou dar um exemplo que parece ser até uma crítica muito grande do esporte nacional, mas quando um gestor, seja governador, seja prefeito, ele vai fazer as suas coligações, ele faz as suas negociações com os partidos, e desses partidos, às vezes, eles fazem essa repartição das secretarias. E geralmente o esporte, por ter estrutura às vezes um pouco grande, algumas cobranças e pouco orçamento, fica lá na última negociação. E com certeza essa última negociação às vezes não vem umas pessoas interessadas em fazer trampolim, que é você secretário para depois tentar me aparecer, ser vereador, ser deputado e tal. Então ele não tem um DNA esportivo para isso. Então isso acontece demasiadamente. E isso estraga o movimento esportivo no Brasil. Então tem muitos ali em cidades até menores, bem menor que Piracicaba e tal, que é uma pessoa que joga futebol de final de semana, se diz entender de esporte, e não sabe nada nem da máquina pública até. Então ela fica renegada lá no final. E ela tem uma importância extremamente grande, não só na parte educacional da criança, mas também a todo o DNA de saúde da pessoa que ela vai carregar, desde criança até o adulto. Então isso daí precisa abrir um pouco o olho. E
para você ver como que isso daí é uma forma de cadeia de nacional, estadual e municipal, a própria lei de incentivo de esporte, que estava fadada a acabar em 2027, muitos deputados federais querendo acabar, porque, como era renúncia, ia ter mais dinheiro em caixa para dividir em outra área. E isso foi uma briga muito grande que tivemos lá no Congresso e conseguiu deixar perene. Então, assim, eles não viram que é importante o esporte, por mais que seja pouco. Então, isso daí é só um exemplo de vários que acontecem no Brasil, que é enorme. Como que está a estrutura da Secretaria de Esportes hoje lá em Campinas? A estrutura ela é bem deficitária, porque a gente tem ali, a gente acha que das cidades assim grandes, medianas, é que tem menos professor de educação física. A gente está com 20. 20 professores? 20 professores. Você tem uma noção que a gente sempre baseou em Curitiba é por volta de 300. Muda bastante nesse sentido. Só que a gente tem um fundo que a gente consegue fomentar as OSCs em Campinas, então isso nos ajuda bastante. Então a secretaria ela tem uma estrutura assim, bem planejada, mas falta um pouquinho dessa ponta, de dar esse serviço público à população na ponta. Então a gente vai caminhando de outras formas, seja através de lei de contrapartida de IPTU com os clubes, seja no fomento com as OSCs, que a gente consegue abraçar uma ou outra forma. Lembrando que é muito dificultoso, porque a cidade cresceu demasiadamente, ela tem uma geografia muito estendida, muitas contradições sociais, é lógico, e tem muitas pessoas também que são de fora de outros estados, que vai para Campinas. Então a demanda é cada vez talvez mais crescente, e se a gente potencializar a demanda, vem mais demanda ainda. Vem mais demanda ainda. Vaninha, a gente vai entrar num momento agora que eu vou falar de uma corrida que a gente vai entregar, que a gente vai fazer. Enquanto eu falo da corrida, você vai pensar numa porcentagem de desconto de quem está nos escutando, nos assistindo vai ter. E o Rô, que está aqui com a gente, vai falar quantos cupons nesse desconto as pessoas vão ter, tá bom? E antes de eu falar da prova, lembrando todo mundo que está nos escutando, nos assistindo, que todas as inscrições de prova da Chelsea estão dentro da plataforma da Ticket Sports. Então, encontrou, Gui, achei aqui uma inscrição com 50% de desconto no site XYZ. Time, é golpe, tá rolando, eu tô falando isso todo episódio. E, infelizmente, chegou, antes era só nos shows e tal, chegou nas corridas também, então, sim, fique ligado. Inscrição de prova nossa só na plataforma da Ticket Sports, não só nós, de organizadores do Brasil inteiro, das provas mais legais, melhores, estão tudo lá dentro, tá? Então, que a gente gosta de lá que tem segurança da informação de vocês, dos atletas, ela é robusta, enfim, você já tem um cadastro lá, então já vai ligando aí. E como era de se esperar, com a presença do nosso secretário aqui, eu vou falar do circuito de corrida Pague Menos, etapa Campinas, que vai rolar no dia 26 de abril lá em Campinas, que tem distância de 5, distância de 10 km e caminhada pet de 3 km. Que prova do circuito Pague Menos, aquele kit super recheado que vocês adoram, o pós-prova cheio de ativação de marcas, com muitos mimos, produtos para vocês atletas, e as inscrições também do circuito Pague Menos tem um valor super diferenciado para vocês, e não deixa para se inscrever de última hora, abril já está aí, vai montando o seu calendário. E agora vamos perguntar para o nosso secretário, quantos por cento de desconto você vai dar? Eu posso negociar. Quem ganhar, o que eu ganho? Eu acho que é para a gente pegar aí essa questão de números, né? Já que tem 5 e 10, a gente multiplicar 5 vezes 10 dá 50. Dá 50% de desconto para ele. Olha o raciocínio do economista. Ó, 50% de desconto. Rô, quantas pessoas vão ser que vai pagar metade? 10 pessoas. 10 pessoas. Voltou da praia, tá mão aberta, hein? 10 pessoas com 50% de desconto. Como que vai chamar o cupom? Põe meu nome, põe Vanin. Vanin. Quem colocar Vanin tem 50% de desconto. Valendo, time. As 10 primeiras pessoas que escreverem Vanin, nossa, vai sair, sei lá, R$40 a inscrição, coisa assim. Tá valendo, hein, time? Ó, vamos falar sobre corrida de rua? Como é que foi 2025 para a corrida de rua na cidade de Campinas?
Foi bom e com crescente. A gente teve, na realidade, teve muitos atropelos, porque estava um planejamento e começou a chover datas para querer fazer em Campinas. E a gente tem, contar um pouquinho do histórico, eu tinha feito, quando eu estava de coordenador de evento, uma normativa na cidade de ter uma corrida por final de semana, porque tinha a quantidade, chegava por volta de 30, 35, até 2020, quando teve a pandemia, que a gente estava programado com 50. Então daria para fazer um por final de semana. Agora a gente já está chegando aos 53. Lembrando que ali, final do ano e começo do ano, ninguém faz, então perde final de semana. Então desse jeito está começando a ter duas corridas por final de semana. E então eu tenho que modificar essa normativa. Isso começou a acontecer no meio do ano passado. Eu não posso mudar, sendo que já tem já foi feito o calendário desse formato. Então a gente está modificando, em breve a gente vai colocar no Diário Oficial, então a gente vai abrir mão de ter uma por final de semana, mas para a gente poder ter oportunidade a todos e que esteja atrativo também para os organizadores, a gente vai aceitar uma corrida no sábado e no domingo, não duas no mesmo final de semana, no mesmo dia, mesmo porque trava muito o trânsito, apesar da cidade ser muito grande, tem regiões que que os organizadores, as pessoas preferem, então pode se travar muito o percurso. E o que a gente quer é que seja prazeroso a todos, não só aos corredores, que seja importante para os organizadores, que eles possam ter sua parte comercial positiva, mas também eu tenho que atender uma população de 1.300.000 que ela tem que também ver com prazer e com bons olhos o evento. Então a gente teve essa procura muito grande no segundo semestre. Então nesse próximo ano, por isso que a gente conseguiu esse 53, eu acho que vai até aumentar, tendo duas corridas no final de semana. E aí a gente vê que a população, grande maioria, não é só de Campinas, tem muito da região que vem também, que eles têm a oportunidade, seja no sábado, domingo, correr a corrida de rua, e eu acho que isso é importante, não só no movimento esportivo da cidade, também na parte econômica da cidade, quando atrai muita gente. É o primeiro ano que a gente vai sediar duas maratonas, porque a gente tem uma maratona que está vindo para agora, além da maratona já de Campinas. Então vamos ver como é que vai ser a aceitação. Legal. Resultado 25 positivo. Positivo, acho importante. A gente fez grandes eventos lá em Campinas, tivemos ali provas importantes, provas novas também. Esse ano a gente tem uma certa dificuldade, lógico, por causa de ano eleitoral, então a gente tem 2 finais de semana que tem eleição, então espreme bastante nesse sentido, mas eu acho que 2025 foi positivo, com certeza. 26 planejado 53, eu acho que bate uns 60. Eu acho que bate uns 60. É que você vai trazer mais lá. Não, mas realmente assim, eu acho que o formato que o Campinas faz é bem legal. Por exemplo, quem já organizou uma corrida no passado acaba tendo preferência pela data no próximo ano. Não vou mais fazer, aquela data se abre, então isso faz com que tenha a tradição. Eu falo muito isso, corrida é tradição. Então no primeiro ano é mais difícil, no segundo ano já é menos difícil e vai. Então isso ajuda o organizador a se planejar. E também o atleta ele já vai colocando ali no calendário. Ele sabe que naquela época, mais ou menos, aquela corrida que ele gostou vai acontecer de novo. O que não acontece em algumas prefeituras, né? E às vezes se perde data por conta do gestor que está ali, que leva de uma outra maneira. Essa tradição eu peguei, falar a verdade, de coisa antiga da integração. A integração em Campinas é bem no último domingo de setembro. Mas por quê? A ligação do Sérgio Coutinho Nogueira com o Abílio Diniz é muito grande. Tanto é que a BMF ela era patrocinada até pelo Pão de Açúcar. E o revezamento Pão de Açúcar era um final de semana antes, para não casar até a mesma data. Então ficou tradicional quase. Você ia para São Paulo fazer o revezamento Pão de Açúcar, no seguinte, tanto é que quando eu conhecia muito pessoal que era de São Paulo, vem para Campinas para correr e tudo mais. Então isso cria uma sinergia muito grande, até mesmo para você colocar no treino das pessoas. Olha, você vai fazer nesse sentido, depois você vai fazer tal. Então essa periodicidade constante no calendário, acho que é importante até mesmo para as assessorias escolher quais são as provas
ela sabe, nesse período vai ter tal, esse período vai tal, ou provas de triatlo, que tem outras e tudo mais. Isso é importante até mesmo planejamento de treinamento de muitos. E Campinas lá, vocês estão com uma dinâmica muito bacana lá no Taquaral. Tá. Começou ano passado ou já vem de antes? De qual ali no cartódromo e tal? Não, de até fechar o Taquaral ali não faz pra... muito tempo. Isso daí até antes de eu entrar na Secretaria de Esportes. Foi feito por causa na idade antigamente, era Projeto Verão, isso mais de 28 anos atrás. No verão, que era mais ou menos dezembro e janeiro, se fechava a volta, aos domingos. Aí o pessoal vai procurando, o parque não cresce, a população cresce, então ficou igual Ipanema à tarde. Todo domingo de manhã é fechada a rua, que a gente fala assim, a gente não fala que fecha a rua, a gente fala que abre para a população. Não fecha para o trânsito, mas a gente abre a população, a gente vê mais um olhar mais da atividade física. Que bacana. O que tá... Tem alguma coisa que você pode contar, fora a corrida de rua? Tem algum evento novo chegando? Evento novo, assim, de outras modalidades, a gente vai sediar agora o Sul-Americano de Voleibol, que agora vai ser aqui em Campinas, que isso acho que é muito importante para a cidade. Que legal. Tem uns outros que eu não posso dar spoiler ainda, mas porque eu não sei se realmente vai acontecer. Mas eu acho que é manter o calendário de como sempre acontece. Então a gente tem as taças favela, que dá um movimento muito grande, a gente tem o nosso futebol amador. Então, assim, pleiteando algumas coisas de competições oficiais de estado, por isso que ainda estamos na negociação ainda, que eu acho que isso é importante porque o alto rendimento eu acho que é importante para incentivar as pessoas. Principalmente se for a parte do paradesporto, né? Quando a gente vê que a gente deixa de fazer alguma coisa por preguiça, por alguma coisa, você vê a pessoa com a dificuldade, até mesmo de locomoção, correndo e tudo mais, você fala, pô, ele pode, porque eu não posso. Então isso daí traz muito incentivo e acho que isso é importante. Incentivar as pessoas, são clientes depois de vocês. Sim. São menos clientes lá nos postos de saúde. Isso. E isso nos ajuda bastante também a criar esse movimento esportivo para lutar até pelos direitos esportivos, né? Ter mais locais apropriados para fazer atividade física e tendo esse movimento de pessoas fazendo esporte. Foi isso que Campinas conseguiu trazer, apesar de outras estratégias. Trazido lá da França, a Decathlon, que foi a primeira Decathlon no Brasil, foi ali, e ele falou que respirava muito esporte, apesar de São Paulo sempre, a gente não pode nem comparar, mas ela tinha uma visão estratégica para isso, então acho assim, o nicho esportivo traz também mecanismo esportivo que se alimente. Então, se tem muito corredor, precisa comprar tênis, precisa comprar outros equipamentos, aí surgem mais lojas, e vai surgindo mais academias, e vem mais assessorias. Mais emprego, mais tudo, emprego. Né? Então, é um giro muito bacana, e lembrando que é uma bola de neve positiva, sendo que você vai perdendo isso daí, vira uma bola de neve negativa, e é difícil você retomar. Por isso que eu falei no começo, Campinas tem ali um DNA muito fácil de atrair, então eu não tenho tanto trabalho para atrair. A única coisa que a gente fala no poder público é assim, se você não consegue fazer, não atrapalha. Então o que atrapalha muitas vezes são as taxas, e a gente conseguiu reduzir, não fiz mais nada, eu não ajudo, para quem acha, nossa, você vai ajudar um organizador, não ajudo nenhum organizador, não dou estrutura de nada, porque eu não tenho pernas para dar para todos, então assim, não dou para ninguém, se eu pudesse dar para um, para outro, eu tenho que dar para todos a oportunidade, mas o que eu consigo é fazer negociação com taxas com outras secretarias, através também do apoio do prefeito, e aí a taxa é para todos. Então, diminuindo a taxa, já estou ajudando todos. Então, é essa a conotação. Não consegue ajudar, não atrapalha, que você já está ajudando muito. E aí começou a crescer os eventos da melhor forma possível. Sabe, eu estava falando, eu pensei numa coisa. E evento de triatlon? A gente podia levar uma etapa da Copa. Então, estamos tentando. O problema é só a questão de local para nadar. Em Campinas tem a Lagoa Taquaral. Já quando tentamos fazer uma natação de águas abertas, foi feito o laudo da água, a gente fez tudo, a pandemia aconteceu na sexta e o evento era no domingo. E aí foi tudo para água abaixo, voltamos a fazer isso daí,
o laudo da água, mas uma Secretaria do Meio Ambiente, eles preferem um laudo feito pela CETESB, então está em processo para Tá em tal. processo. Então tem a lagoa, tem que tomar cuidado só como que se usa, porque tem muita gente caminhando ali, se for bike e tal. Então estou prospectando alguns locais, que sempre foi um sonho para mim, que vim do triatlo, e agora virou um pesadelo, porque além de não conseguir, se vier o triatlo eu não consigo fazer mais. Então aí eu falei, agora que eu tô mais gordinho, vem o triatlo em Campinas. Mas eu acho que assim, eu sempre tive o DNA, tenho até uma tatuagem na perna de triatlo, então eu acho que vamos ver se consegue fazer algo nesse sentido. Fazer a final da Copa Interior Aí, lá ó, ia tá ser vendo? incrível. Tá Não, e vendo? assim, Campinas é celeiro de grandes treinadores, de grandes Sempre atletas do triatlo, enfim, é uma turma... Ela é bem potencializada, temos até um curso de especialização na Unicamp, que é de triatlo, então assim, a gente está ali com a escolinha do Juraci, que foi Exato. também tanto é que o Juraci, ele veio para Campinas para treinar com a Rosana com a gente, ele treinava com a gente, só que enquanto a gente ficava treinando longo, ele treinava para as Olimpíadas, era totalmente diferente. E aí ele casou com uma atleta nossa, depois separou, enfim, mas aí ele resolveu morar em Campinas, ele trouxe um núcleo dele, que é muito bacana, o projeto dele, e então acho que a gente sempre teve um DNA, e DNA aqui eu acho que da região metropolitana é muito grande. Temos o Ivan, também em Mojimirim, que foi muito... Ele também espelhei muito nele, porque ele foi já mais de 20 e poucas vezes para o Ironman, e ele fez o Ultraman, né? Então era uma coisa assim que eu achava muito interessante fazer. Ele conseguiu, eu não, então fica para uma outra vida. Agora tá, o filho dele tá incrível. Deus, o livro da vida, né? Nossa, o menino... Nossa, Esse aí vai estar nas a Olimpíadas. única coisa esse que a aí. gente só tem que tomar cuidado no triatlo, que assim, são 3 modalidades, você tem 2 palavrinhas que você tem que levar em conta na sua vida, é dedicação e abdicação. Você tem que abrir mão de muitas coisas. O problema é que às vezes a gente não consegue muito, é que a gente forma um atleta e quando chega nos seus 16, 17, 18 anos, ele começa a ter vamos dizer assim, o ambiente dele de outros amigos, é de sair, é de ter que estudar mais, é namorado e tal, que isso daí não é nada negativo. Isso é as etapas da vida. E aí a abdicação fica cada vez mais difícil abdicar. Então no triatlo a gente percebe que a gente perde muito atleta nesse período. A hora que chega aí. Por causa da cabeça. Então assim, lógico que a gente está falando ali do Ivan num ninho familiar muito propenso. A esposa sempre acompanhou ele. O Ivan sempre foi, tanto é que o Ivan, quando eu comecei, ele fazia Ironman, quem treinava era a Rosana Merino, então ele treinava com a gente, eu lembro que até... Olha só as Pegou o histórias, vácuo né? dele. Não, uma vez ele trouxe, olha como que é triatleta. Ele trouxe uma meia que parecia uma meia da NASA, que todo mundo fazia tudo, que era uma meia de compressão que ele comprou lá nos Estados Unidos. Falei, nossa, que lá ganha, melhora a perna e tal. Quando eu conheci meia de compressão, que a gente fazia prova, tem até uma prova em 2011 que eu tô com uma meia branca ali, parecendo um jogador de futebol. E a mesma coisa, não sei se vocês lembram, quem é mais antigo, tinha uma pulseira chamada Power Balance, que tinha uma holografia aqui que falava que dava força. Se a gente não tivesse, ela não fazia Ironman. E assim, eu não tinha. Eu falei, puta, eu não vou conseguir. E aquilo lá dava, procura no Google Power Balance. É capaz a pessoa acreditar tanto, por isso que eu falo, a fé dá mais força que outra coisa, porque a turma criava fé que aquela pulseira dava força, que fazia Ironman e tudo mais. E triatleta é difícil, porque tudo que é modismo, ele adora. Tem uma roda de disco de 20 mil reais que melhorou não sei quem, ele compra. Vai melhorar um minuto. Vai melhorar. Vai tirar um peso aqui. Vai tirar um peso. É isso? Que é o contrário, né? Porque tem um peso aqui. Efeito placebo. Efeito placebo, Efeito verdade. Placebo. E funciona. Funciona. Nossa, funciona. Por isso que eu falo que é a fé. Se ele tem uma fé na roda, ele vai. Tanto que o triatleta é assim, tem uma meia de compressão que é boa. Mas se alguém vier com uma rosa e falar que a rosa é aero, todo mundo compra a rosa. Aí depois se você falar, não, a rosa é ruim, é o tênis, compra tudo o tênis. Sempre foi assim. Mas você sabe, quando eu comecei no triatlo, eu falava, troca de bike. Eu falei, não é bike, é perna. Troca de bike, não é perna. Aí eu troquei de bike, eu falei, caceta,
É bike, não é perna. É. É uma conjuntura, porque eu lembro, ó, É. quando eu estava fazendo o meu primeiro Iron, tinha uma posição aérea que eu vou falar para você, até o clipe era para baixo. E assim, é uma dor no corpo que é terrível, porque depois você vai ter os 42. Então, assim, e agora tá mais encaixado, tá mais ereto até o corpo. Então, cada hora vem um jeito de fazer a prova. Não precisa fazer a prova de 78 lá atrás, que a turma corria de calça jeans, mas de bermuda jeans. Mas assim, é muita sensação de querer ajudar, então, as bikes, lógico, muito aero e tudo mais, mas se tem os 42 ali para frente, se você estiver mais confortável e sentir dor cada vez menos, é o que você vai mais para frente. Olha o nosso secretário de Campinas, Timé. Vaninho, obrigado por você ter vindo, por estar aqui com a gente, por dividir um pouco da sua história. E é legal para a galera que corre, que vê o trabalho do secretário e tal. E, meu, o que esse cara já fez, né? O que ele entende de esporte para estar sentado lá? E aí o legal é que, além de conhecer os bastidores, é ter participado de muitos eventos, como atleta, como espectador, de ver outros eventos fora, isso traz uma bagagem incrível, fora de ser economista, de estar há anos dentro do poder público. Eu conheço inúmeros secretários, a cada 4 anos conheço pessoas novas, e eu escuto muito uma reclamação de que, nossa, eu achava que era diferente, entrei aqui, não estou conseguindo fazer nada, porque não entende os meandros do poder público, que não é fácil, diferente de você gerir uma empresa e você gerir um departamento dentro de uma prefeitura, são mundos, por mais que exista a palavrinha gestão, que é igual, mas são gestões totalmente diferentes, né? Às vezes você até quero fazer isso, mas do jeito certo não dá para fazer, e aí do jeito errado você não dá para fazer, não vai fazer também, e aí trava o processo. Verdade. Então, assim, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Obrigado pela forma com que você sempre nos tratou, né? Por mais que está numa cidade que não precisa dos eventos, não precisa fazer força para trazer eventos. Você e seu time, o Osmir, trata a gente muito bem, e isso para a gente é importante, né? De escuta, a hora que precisa falar com o Osmir, ele vai, recebe a gente lá, escuta as ideias. Se é uma ideia que ele entende que é viável, ele, pô, vamos conversar. Se ele já fala, putz, isso aqui não vai dar certo, né? Isso aqui esquece, pensa outra coisa. Igual a gente estava falando do triatlon agora, a gente tem vontade, mas a gente precisa que a lagoa funcione também para isso fazer. Obrigado, viu? Parabéns pelo trabalho de você e toda a equipe lá em Campinas. Imagina, eu que agradeço aí pelo convite. Espero que tenha novos convites, eu venho aqui com o maior prazer. Eu demorei, mas lembrei. Munique, viu? Lá em Munique. Porque eu lembrei porque assim, eu lembrei na hora que vocês estavam falando algumas coisas, porque o final da corrida, ele termina no Estádio Olímpico de Munique, e a história é muito, para quem é mais antigo até que eu, a Olimpíada ali teve um atentado em Munique, né? Então ali tem até um memorial que se matou até atleta israelense, então tem uma história muito grande ali. Então foi em Munique a maratona que eu fiz, mas eu fiz a prova de 10K. Bom, lá na secretaria a gente tem uma equipe muito boa, eu prevaleci com o pessoal funcionário de carreira, que eu já conheço há bastante tempo, e até você falou, eu acho que tudo se converge, né? Eu tenho um privilégio também de ser secretário agora há quase 6 anos, que é difícil, quem chega numa secretaria, fica quase um ano, ele pega o orçamento do ano passado, aí começa a conhecer, aí já tem algumas eleições no meio dos 2 anos que ele se balança para ver se chega até o final. Então é muito pouco tempo, e eu tenho o privilégio de ter uma bagagem de 2002, então eu chego já com o produto pronto e vamos seguir em frente. Então eu acho que isso daí também ajuda muito, como você falou em Campinas. Eu acho que também esse privilégio, eu não sei como eu seria se eu estivesse chegando também numa secretaria e que eu não conhecesse nada e fosse em 2 anos, eu rendesse como eu rendo por eu ter um histórico muito grande dentro da própria secretaria. Então são coisas que às vezes não é só esforço meu, mas é o meu histórico que me ajuda também, eu tenho que ser bem sincero quanto a isso. Mas parabéns pelo programa, acho importante ter essa sinergia, esse papo bem leve.
todo o pessoal do Fala Time, e sucesso também em todos os eventos aí de Chelsea, e Campinas é sempre de portas abertas. Obrigado a todos. E antes de terminar, temos mais o último presente. Puta, adoro presente. Que ninguém sai de Piracicaba sem a pamonha de Piracicaba. Puta, adoro pamonha, gente. Ai. Olha isso daqui, vou mostrar aqui pra todos. Vaninho. Obrigado, Gui, agradeço. Obrigado. Mesmo, viu? Vamos se falando, time. Esse foi o episódio número 77. E, foi tudo combinado aqui, porque o Vaninho nasceu em 77, a gente queria trazer ele no episódio 77. Quase coloquei 77% de desconto, hein? Quase. Olha, na trave. Obrigado, time. Esse foi o episódio de hoje. Valeu, Vaninho. Aê! Valeu.